Irmãos, que a graça do Senhor esteja com todos vocês. Amém? Hoje vamos estudar mais um pouco da palavra do Senhor e entender um pouco dos seus mistérios. Porque a palavra diz que o mistério que estava oculto foi revelado e está sendo revelado nos últimos dias pela igreja. Se iniciou no apóstolo Paulo e tem dado continuação nos seus seguidores, nos seus discípulos, na igreja de Cristo. Amém, irmãos? Hoje, hoje eu quero discernir um assunto tremendo na palavra do Senhor. Junto com vocês, vou trazer um estudo que eu sei que é polêmico, porém é bíblico e é necessário que todos saibam o que eu vou falar para vocês agora, tudo com base nas escrituras, amém, amados? Então hoje nós vamos estudar sobre os ladrões, homicidas, suicidas, tá? Então o título do nosso estudo hoje é Os ladrões não herdarão o reino de Deus, tá? Então os ladrões não herdarão o reino de Deus. Vamos ler primeiro aos Coríntios. Paulo diz isso em 1 aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 9 e 10 diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Paulo começa assim, versículo 10: Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, e nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo diz aqui? Paulo diz que todos que fazem essas coisas que acabamos de ler não herdarão o reino de Deus. E esse é o nosso tema. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19, acrescenta mais que os homicidas não herdarão o reino de Deus. Vamos ler. Gálatas capítulo 5, vamos ler também, para dar continuação. Gálatas capítulo 5, o assunto é tremendo, é polêmico, mas é bíblico. Bora lá para o discernimento do Espírito. Amém, meus amados? Então, Gálatas capítulo 5, o versículo 19 diz assim: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, certo? Então todos que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. O que Paulo quer dizer com não herdar o reino de Deus? Paulo está dizendo que quem faz essas coisas não vai ser salvo? É isso que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que quem pratica essas coisas não vai para o céu? É isso que Paulo está dizendo? Amados, acreditem se quiser, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que todos que praticam essas coisas não herdam o reino de Deus. Para entender que Paulo não está falando sobre salvação, vamos ler aqui Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17. O que diz? Presta atenção, amados. Paulo não está falando sobre salvação. Em 1 Coríntios capítulo 6, que a gente leu a primeira palavra, Paulo
no contexto, Paulo está dizendo que alguns irmãos teve alguns problemas entre si e levaram aquela situação para, para se resolver fora da igreja. Tá entendendo? Então Paulo fala que aqueles irmãos estavam... Paulo estava repreendendo aqueles irmãos por causa que eles não conseguiram resolver aquele assunto entre eles. Entendeu? Então Paulo fala assim... aí por isso ele fala, dá sequência, depois você lê. Não sabeis vós que os injustos não herdaram o reino de Deus? Então o que Paulo estava querendo dizer para aqueles irmãos naquele momento? Então Paulo não estava falando sobre a salvação daqueles irmãos em Coríntios 6. Vamos ler. Se Paulo está dizendo que os ladrões não herdam o reino de Deus, nós temos que entender o que ele estava falando. Então Romanos 14, versículo 17. O que diz? Romanos 14, versículo 17. Diz assim, presta atenção, amados. Paulo está dizendo que quem faz tudo aquilo não é do reino de Deus. Paulo não está falando sobre salvação. Paulo não está dizendo quem fizer essas coisas não será salvo. Não é isso que Paulo está falando. Vamos ler? Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Fantástico, já está respondido porque Paulo não falava sobre salvação. Paulo falava que o ladrão não herda o que? Não herda justiça, paz e alegria. Muito fantástico, meu amado. Então Paulo diz que o ladrão não herda o reino de Deus. Entendeu? Porque o ladrão não herda o quê? Não é justo, o ladrão não é justo, o ladrão não tem paz e o ladrão não tem alegria. Então Paulo está dizendo que o ladrão não herda o reino de Deus. O ladrão não tem como o ladrão ter paz, não tem como o ladrão ser justo, não tem como o ladrão ter alegria no espírito. Então por isso ele não herda o reino de Deus. Então quem é homicida não tem paz, quem é homicida não tem alegria, quem é homicida não é justo. Então Paulo diz que os injustos não herdarão o reino. O que é o reino? Paz, justiça e alegria, amados. Paulo não está falando sobre salvação. Fantástico o discernimento. O Espírito que me mostrou a visão, amados. Por quê? Então, o que você entende? Que o reino de Deus é condicional. Você tem que ser justo para você ter o reino de Deus. Então, o que reino de Deus? Romanos 14, 17. Justiça, paz e alegria. Então, para você ter justiça, paz e alegria, isso é condicional. Salvação não é condicional. Salvação é incondicional. Então, Paulo não está falando sobre salvação. Entendeu, amados? Então, amados, o ladrão não herda o reino de Deus, mas o ladrão herda a salvação. Paulo falou que fomos destinados à salvação e não à perdição. Tá entendendo? Então o ladrão, ele para ser salvo, ele recebe a transformação do seu corpo. Entendeu? Então Paulo está dizendo, se você for ladrão, você não vai ter paz, você não vai ser justo e você não vai ter alegria. Então é isso que Paulo queria dizer, que o ladrão não herda o reino de Deus. Você entendeu? É muito fantástico o assunto, amado. Então, em Gálatas fala mais algumas obras da carne, Gálatas 5, do 19 em diante, até o 21, e ele diz que quem faz aquelas coisas não herda o reino de Deus. Que reino de Deus? Justiça, paz e alegria. Amados, o reino de Deus não é um lugar para onde iremos. Tá entendendo? O reino de Deus é algo de Deus que vem para o homem. Vamos ler. Mateus 12, 28. Mateus 12, 28. O reino de Deus não é um lugar para onde iremos. É um lugar, um estilo de vida de Deus que vem até nós. Mateus 12, 28.
Mateus 12, 28, que diz aqui? Jesus: mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Jesus está dizendo que não é nós que vamos para o reino que vem para nós. Fantástico. Então Paulo em Coríntios, 1 Coríntios 6:10, Paulo não está falando sobre salvação. Paulo em Gálatas capítulo 5:19, Paulo não, versículo 21, Paulo não está falando de salvação. Paulo está falando de justiça, paz e alegria. Então Paulo está dizendo que se você quiser ter justiça, paz e alegria, deixa de ser injusto, deixe de ser ladrão, deixe de ser prostituto, deixe de ser homicida. Tá entendendo? Então, quando Paulo diz que os ladrões não herdarão o reino de Deus, Paulo está dizendo que o ladrão não tem alegria, não tem paz. Tá entendendo? Então, o reino não é um lugar para onde iremos, é algo que vem de Deus para nós, certo? Então, Jesus disse aqui, ó, Mateus 12, 28. É chegado a nós o reino de Deus, certo? E para você, outro versículo que diz que o reino não é para onde iremos, mas é um estilo de vida que vem até nós. Então, Lucas 17, 21. Lucas 17, 21. Vamos ver o que Jesus diz lá. Lucas 17, 20 e 21. Lucas 17, 20 e 21 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, até os fariseus sabiam que o reino de Deus não tinha nada a ver com salvação. Então eles dizem, interrogando pelos fariseus quando havia de vir para cá o reino de Deus. Respondeu Jesus: o reino de Deus não vem, tá entendendo? O reino de Deus não tem nada a ver com salvação. O reino de Deus não vem com aparência exterior, e nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre nós. Então, se o reino de Deus fosse um lugar para onde iremos, então nós não vai para lugar nenhum, porque o reino de Deus está entre nós. Então, amados, reino de Deus não é salvação. Então, Paulo, quando fantástico, mano. Por isso que eu acredito na salvação de todos os homens, porque Paulo, quando diz que que não herdaram o reino de Deus, ele só está dizendo que é impossível você ter alegria sendo ladrão, é impossível você ter alegria sendo homicida, é impossível você ter alegria sendo prostituto, sendo adúltero, entendeu? Então, para ter isso, você tem que ser justo, você tem que deixar as coisas. Então, reino de Deus é condicional. Salvação não, é incondicional. 1 Coríntios 15, 21 e 22. Do mesmo modo que todos morreram em Adão, todos serão vivificados. Ali sim fala de salvação. Tá entendendo? Paulo diz o quê? Que para isso trabalhamos e lutamos. Esperamos nos Deus vivo, que é salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. E depois ele diz que Deus é salvador dos pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Deus salva os fiéis e Deus salva os pecadores. Tá entendendo? Então, quando fala que o ladrão não herda do reino de Deus, ele está dizendo que o ladrão não consegue ter alegria, não consegue ser justo e não consegue ter paz. Então, isso é o reino de Deus. Paulo diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Então, para ter justiça, paz e alegria, você tem que ser justo, deixar as obras da carne, entendeu? Então lá não está falando de salvação definitivamente, tá entendendo? Então, vamos ler mais aqui, quer ver? Vamos ver, peraí, ó, vou provar definitivamente que lá não está falando de salvação, certo? Então, 1 Coríntios 6:10 diz o quê? Que o ladrão não é do reino de Deus. Mas vou mostrar o ladrão sendo salvo, provando que não tem nada a ver reino de Deus com salvação. Então, Paulo diz que o ladrão não é do reino de Deus. Jesus salvou o ladrão da cruz. Lucas 23, 43.
Lucas 23, 43. Se Paulo estivesse falando de salvação, era impossível Jesus salvar o ladrão da cruz, porque vai ler que lá fala exatamente que ele era ladrão. Quer ver? Mateus 27, 38 diz que os dois eram ladrão. Entendeu? Então, Lucas 23, 43 diz assim: E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amados, o ladrão não é do reino de Deus, tá entendendo? Mas ele herda a salvação, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá entendendo? Então Jesus salvou o ladrão da cruz. Então se Paulo tivesse falando sobre salvação, o ladrão não poderia ser salvo, certo? Rodolfo, é só o ladrão? Vocês lembram da Raabe? Vamos ler Hebreus 11, 31. Hebreus 11, 31. Hebreus 11, 31. Diz assim: pela fé Raabe a meretriz. Se lembra que a gente leu que nas obras da carne, que prostituição é obra da carne, e Paulo diz que prostituição, quem pratica prostituição não é do reino de Deus, mas é da salvação, porque Deus, ele é a propiciação, não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro, João disse. Então, reino de Deus é condicional. O que é reino de Deus? Justiça, paz e alegria. Romanos 14, 17. Então, salvação é outro assunto, é outras ideias. Então, o reino de Deus não é um lugar para onde a gente vai, é um lugar que é um estilo de vida que vem até nós. Justiça, paz e alegria. Entendeu? Então, Jesus salvou a Raabe, a meretriz. Entendeu? Então, se reino de Deus fosse salvação, a Raabe não poderia ser salva. Em Gálatas 5:19 diz que os homicidas não podem herdar o reino de Deus. E é o que a Bíblia diz sobre, no versículo 32, fala de Sansão. O que o nome de Sansão está fazendo na Bíblia? Se os homicidas não herdam a salvação. Não é salvação, amados, é reino. Entendeu? Então, Sansão foi homicida, Sansão, e foi suicida. Sansão tanto matou os outros, como ele matou ele mesmo. Onde é que o nomezinho dele está? Na palavra, como os heróis da fé. Raabe era meretriz, era prostituta. O nome dela está aqui fazendo o quê? Ela não tinha o reino de Deus, mas ela tinha salvação. Então, o reino de Deus é justiça, paz e alegria, amados. Tá entendendo? Então, Davi, o que Davi está fazendo aqui nos Heróis da Fé? Romanos 11, 32. Davi adulterou, Davi matou, entendeu? Davi matou Urias, matou muita gente, Davi. O que o nome dele está fazendo aqui? Davi não tinha o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria, mas ele tinha a salvação. Então, amados, salvação não tem nada a ver com o reino de Deus. Chega de ser enganado. Chega de ser enganado. Se estão te ponhando medo, dizendo que você não vai ser salvo por causa dessa palavra, esse pregador é mentiroso, porque o reino de Deus não tem nada a ver com salvação. O reino de Deus, quando diz que se você continuar bebendo, você não herda do reino de Deus, está dizendo que quem bebe não tem alegria, quem bebe não tem paz, e quem bebe não é justo, entendeu? Então ele não pode herdar o reino de Deus, entendeu? Mas não tem nada a ver com salvação, entendeu? No final dos dias você será salvo, você será transformado, tá bom? Tá aí o discernimento da palavra de hoje, tá bom, amados? Não esquece de se inscrever no canal para a glória de Deus, ouviu, amados? Então tá aí. Reino de Deus não tem nada a ver com salvação. O que é reino de Deus, amado? Não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. O que é reino de Deus, amado? Que Paulo falou que ninguém herda, que bebe, que rouba, que mata, entendeu? Reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não tem nada a ver com salvação. Então, se alguém falar para você que você vai perder a salvação porque você está fazendo algumas coisas que disse aqui,
entendeu? Essa pessoa não tem o discernimento da palavra. Reino de Deus não é um lugar para onde vamos, entendeu? É um estilo de vida que veio de Deus para nós. Jesus falou que se eu expulso demônios por dedo de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Então o reino de Deus vem para nós. Não é nós que vamos para o reino. Entendeu? Então se você é justo, você herda o reino. Se você é injusto, você não herda o reino. Porém, a salvação é para todos os homens. Vamos ler Timóteo 4:10. 1 Timóteo 4:10, para finalizar. 1 Timóteo 4:10, 9:10, diz assim o 9. Esta é fiel, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Paulo está dizendo, essa palavra é fiel. Por quê? Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador. Agora está falando de salvação, agora sim. Que é o Salvador de quantos homens? De todos os homens, principalmente dos fiéis. Aí você pode dizer assim, não, mas aí não está falando que vai salvar, está falando que vai salvar só os fiéis. Tudo bem, aqui está dizendo que ele é salvador de todos, principalmente dos fiéis. Os fiéis terão privilégios que os infiéis não tiveram, certo? Aqui está falando dos fiéis? Pois bem, vamos ler então 1 Timóteo 1:15. Diz o quê? 1 Timóteo 1:15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar. Agora sim está falando de salvação. Para salvar quem? Os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aqui sim está falando de salvação. Então Cristo veio ao mundo salvar quem? Os pecadores. 1 Timóteo 4:10 diz que ele é salvador principalmente dos fiéis. Então Deus salva os pecadores e principalmente os fiéis. Então reino de Deus é para alguns, porque é desta vida, é para viver nessa vida o reino de Deus. A salvação é para viver na outra vida. Essa é incondicional. Ninguém tira de você a salvação. Ela é sua e ninguém pode tirar. Tá bom? Paz.